Aqui é Michael Dante, da Adventist World Radio. Hoje, ainda estamos no fascinante país da Ucrânia. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa em área territorial. Apenas a Rússia é maior. Também é o maior produtor mundial de sementes de girassol. E por último, mas não menos importante, a Ucrânia é o berço da colorida tradição dos ovos de Páscoa, que ainda hoje diverte crianças ao redor do mundo. No último episódio, vimos o que significa temer a Deus. Vimos que temer a Deus pode ser algo positivo ou negativo. O medo negativo é sentido por aqueles que se recusam a se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Essas pessoas ou são insensíveis ou ficam apavoradas com o juízo que está por vir e, no fim das contas, com a justiça de Deus. Por outro lado, o temor positivo e piedoso significa levar Deus a sério em nossa vida. Significa amá-lo com um amor cheio de reverência, obedecendo com alegria, tremendo em sua presença, desejando permanecer no centro do seu amor e tendo um temor saudável de qualquer coisa que possa nos separar dele. Na última vez, também vimos que há uma conexão marcante nas Escrituras entre temer a Deus e obedecê-lo. Isso ocorre porque o amor inspira a obediência, que por sua vez aprofunda nosso amor por Deus. É uma espiral de alegria. Hoje, no Guia Rápido sobre Profecia Bíblica, vamos explorar a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 para entender por que Deus chama seu povo do fim para amá-lo com mais reverência e obedecer fielmente à sua vontade. A pergunta é: a lei de Deus ainda vale para mim? Bem-vindo ao Guia Rápido e Doce sobre Profecia Bíblica. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da palavra sagrada de Deus. A lei de Deus e a obediência são temas desafiadores. Muitos cristãos perguntam logo: se sou salvo pela graça e não por obras, o que eu faço importa? Ou, a lei não foi abolida na cruz? Estamos sob a graça e não a lei? Comecemos pelo mais fácil. Somos salvos pela graça e não pelas obras da lei, ponto final. A Bíblia é muito clara sobre isso. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não há nada que possamos fazer para merecer ou conquistar a salvação. Somos salvos porque Jesus nos ama, nos dá a salvação, e aceitamos esse presente pela fé e arrependimento. Simples assim. É só isso e pronto. Mas ser salvo pela graça significa que a lei de Deus é inútil ou foi anulada? Paulo diz que não. Ele declara: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3,31. A lei de Deus nunca foi sobre conquistar a salvação. Deus não nos deu seus mandamentos porque esperava que fôssemos merecedores de ser salvos por nossas obras. A salvação, desde a queda de Adão e Eva, sempre foi sobre a graça. Então, por que Deus nos deu seus mandamentos? Paulo também responde esta pergunta para nós. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Ou seja, a lei não nos salva. Ela mostra que precisamos de um Salvador. O amor de Deus é o padrão perfeito. Ele nos ajuda a saber a diferença entre o bem e o mal. Ela nos ensina o que é o pecado, porque todo aquele que pratica o pecado também pratica a transgressão da lei, e o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Mas por que isso é importante? Porque precisamos reconhecer o pecado. Somos salvos pela graça, então por que nos importar com o pecado? Nós nos importamos. Por quê? Porque o pecado nos separa do nosso Salvador. Isaías diz: suas iniquidades os separam de Deus. Seus pecados escondem o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. Ou seja, boas obras não nos salvam. O pecado não arrependido pode nos fazer perder a salvação, porque nos separa do Salvador. É por isso que Jesus advertiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O incrível presente da salvação de Deus não só nos salva do pecado no futuro, mas também nos salva do pecado no presente. Deus salva os pecadores não para que continuem no pecado, mas para que tenham vitória sobre o pecado. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6:14 da manhã. A boa notícia é que o pecado não dominará você. A lei de Deus é uma lei de liberdade, Tiago 2:12. O Senhor não nos deu sua lei porque gosta de mandar nas pessoas.
A lei dele é para nós. Tudo que ele nos pede para fazer é para o nosso bem. A lei dele nos liberta do pecado ao nos ensinar o que é o pecado e, em seguida, nos conduzir ao nosso Salvador, que nos dá vitória sobre o pecado agora e por toda a eternidade. O que diremos? Continuaremos pecando para a graça aumentar? De modo nenhum. Como viver no pecado, nós que para ele morremos? A graça de Deus nos liberta tanto da penalidade do pecado, quanto do poder do pecado. Quando nos arrependemos e vamos até Ele com fé, Deus nos dá o dom da vida eterna. Isso significa continuar praticando os pecados que acabamos de nos arrepender? Claro que não. Veja esta ilustração. Vamos supor que estamos dirigindo pela estrada um dia, muito acima do limite de velocidade, quando de repente ouvimos uma sirene e vemos luzes piscando no retrovisor. Imediatamente, nosso coração afunda e nossa mente começa a pensar em como vamos pagar essa multa de velocidade com um orçamento que já está estourado. Enquanto esperamos o policial vir nos entregar a multa, pensamos sobre a nossa situação. Sabemos qual é a lei e sabemos que a quebramos. Somos culpados. Estamos sob a condenação da lei e merecemos uma multa. Mas quando o policial se aproxima, ele está de muito bom humor e nos libera apenas com uma advertência. É isso que a gente merece? Com certeza não. Mas essa é a definição de graça. Favor imerecido. Suspiramos aliviados e o policial acena e sai. Mas agora, após essa graça, vamos ignorar a lei? Estamos livres para correr à vontade? É assim que a graça funciona? Claro que não. Na verdade, nossa gratidão pela graça recebida faz com que a gente queira ser mais cuidadoso no futuro. Da mesma forma, a graça de Deus nos leva à obediência, e a presença contínua dele em nossa vida nos capacita a obedecer. O perdão do pecado é graça, mas a vitória sobre o pecado também é graça. Então, voltando à nossa pergunta original, a lei de Deus ainda se aplica a mim? A resposta, claro, é sim. A lei nunca foi sobre salvar nós mesmos pelas nossas obras. O propósito da lei é nos ajudar a reconhecer o bem e o mal. É o grande padrão de moralidade e comportamento piedoso de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Desobedecer à lei de Deus é pecado. O pecado me separa de Deus, e isso é algo que eu nunca devo permitir que aconteça. Por isso, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2, 3 e 4. Na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, Deus está nos chamando de volta para uma experiência de amor, obediência e graça com Ele. Temer a Deus é levá-lo a sério, amá-lo e obedecê-lo, admirando seu amor, sabedoria e caráter. Esse relacionamento é o único modo de podermos perseverar em meio aos enganos e tentações que Satanás planejou para nós. O Apocalipse descreve o povo de Deus no fim dos tempos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12.